Bem-vindos de volta ao jQuery e vamos continuar então aqui a estudar os eventos, alguns aspectos relacionados com os eventos e nomeadamente o que diz respeito ao bind. Ora, o que é que significa o bind? O bind permite-nos aqui criar uma funcionalidade extremamente interessante que é adicionar argumentos a funções. E vamos ver como é que isto se processa, porque nada melhor que na prática para verificarmos então o procedimento correto. Então eu vou voltar aqui a referenciar ou a chamar à coação este objeto ou este elemento que aqui está, que é simplesmente o seguinte, neste caso vamos colocar aqui input text name igual a, ok, eu esqueci-me de colocar aqui as aspas, o name é igual a texto 1, ok, e temos então o nosso elemento selecionado através do jQuery. Vamos imaginar agora o seguinte, que nós queríamos voltar a utilizar o focus in, e neste caso nós queríamos passar uma função designada por função. Okay? E eu queria utilizar ainda o focus out e passar a mesma função. E eu gostaria que esta função tivesse um comportamento de acordo com o tipo de evento que fosse despoltado, nomeadamente fazendo o seguinte, função, e depois ter aqui um argumento que seria, por exemplo, estado. Okay? E depois teria que colocar aqui if estado for igual a verdadeiro, vamos considerar que seria um argumento do tipo booleano. Se o estado for igual a verdadeiro, o que é que iria acontecer? Então, this, já vimos que funciona, CSS background color yellow, ok? Caso contrário, else, se o estado for igual a false, então this.css background color white, ok? E neste caso eu estaria aqui a usar uma função para desempenhar as duas funcionalidades, isto é, ativar ou desativar o focus daqui do meu elemento. Ora, vamos ver o que é que acontece quando eu executar isto. Não vai acontecer aqui nada de muito especial, a não ser aqui o primeiro elemento fica amarelo, mas não perde nada daquilo que lá está. Ora bom, vamos verificar então o que é que acontece, porque neste caso a função está a ser executada, mas não está a fazer esta avaliação da forma correta. Ora, é aqui que nós vamos introduzir então o bind. Neste caso, reparem que nós tínhamos aqui o focus in e depois tínhamos aqui o focus out. No entanto, se nós quisermos fazer aqui uma estruturação desta forma, nós vamos ter que esquecer por momentos o focus in e o focus out, porque vamos usar o bind. E o bind significa essencialmente o seguinte, eu vou passar 3 parâmetros dentro do bind. Isto é, vou passar primeiro qual é o evento, o nome do evento que eu quero abranger, e neste caso é o focus in, ok? Depois vou colocar uma vírgula e vou abrir e fechar chavete e vou definir aqui uma variável e o seu respectivo valor. O nome da variável, neste caso, pode ser o argumento A, cujo valor vai ser igual a true, ok? Ou então eu posso mesmo definir aqui estado, ok? Portanto, o estado vai ser igual a true. E depois, o terceiro argumento é a função que eu quero executar, neste caso, função. Okay. E temos então aqui o bind, vai colocar, vai centrar-se no evento focus in, okay. Vai passar um parâmetro cujo valor vai ser true e vai chamar-se estado, e a função vai ser função, ok? Ora, muito bem, o que vai acontecer agora em seguida é o seguinte, eu coloquei estado, como poderia colocar simplesmente não tem que ser obrigatoriamente igual àquilo que ali está, ok? E portanto, vamos continuar aqui, vamos colocar aqui um outro bind desta feita para o focus out. Vou aqui novamente passar o só que desta vez false.
e depois função. Ora, genericamente então o que eu fiz aqui foi simplesmente o seguinte, fui adicionar a este elemento selecionado duas funcionalidades com bind, ok? Duas funcionalidades diferentes, o focus in e o focus out, são dois eventos, mas que têm a particularidade de se fazer acompanhar de um argumento e da execução de uma determinada função. Reparem que função é igual, no entanto o valor do argumento que eu estou a passar é diferente. Ora, a questão coloca-se agora da seguinte forma, como é que eu vou conseguir alcançar o valor deste argumento que é aqui passado? Bom, neste caso, eu vou simplesmente, como coloquei aqui estado, vou colocar estado, ponto, data, ponto, ok? E o porque é o nome do meu estado, ok? Se o estado.data.e for igual a true, então a função vai executar este código. Caso contrário, se for igual a false, a função vai executar este código. Vamos ver se não nos esquecemos aqui de nada. Vamos executar. Cá está, amarelo. Ops, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar corretamente. Evidentemente que a máquina tem sempre razão. A máquina está a funcionar corretamente. Eu é que fiz aqui uma alteração que não deveria ter feito. E que era o seguinte. Reparem que eu estou apenas a selecionar o texto 1. Portanto, tudo isto que aqui está vai apenas ter influência no texto 1. O que quer dizer que quando o focus está in, ele fica amarelo. Quando o focus está out, ele volta a branco. Se eu quiser ver o efeito nos dois textos, eu simplesmente vou selecionar ou vou apagar isto que aqui está. E reparem como agora as minhas implementações vão acabar por influenciar os dois textos, ok? Então eu vou gravar, vou refrescar e reparem, eu clico e automaticamente os elementos vão ganhando ou perdendo o focus e vão então executando aqui esta função. E portanto desta forma nós criamos uma reutilização do código, concentramos numa função aquilo que normalmente por vezes passa-se aqui um evento, ok? Ou argumento, ARG, pode ser qualquer coisa, e neste caso colocámos aqui ARG e tudo isto funciona de forma natural, ok? Reparem, cá está, não há problema nenhum. Aqui podemos colocar também ARG, e, mas no entanto aqui o ARG iria fazer aqui conflito, mas reparem, vamos testar aqui, por exemplo, colocando ARG, e neste caso, se eu colocar aqui ARG, penso eu que não haverá qualquer problema, cá está a funcionar normalmente. No entanto, se calhar a forma mais correta é colocar aqui valor, ok? E depois valor e vir aqui buscar o valor ao argumento, ok? E então nesta circunstância eu verifiquei a utilização do bind, portanto reformulando, o que quer dizer que bind permite-me então definir qual é o evento que eu quero afetar, depois passar-lhe o valor de um parâmetro e definir qual é a função. Esta função contém aqui um parâmetro ARG, que vai então absorver os parâmetros que são passados através do bind, e depois eu posso analisar aqui dentro, fazer o que eu quiser com estes valores, através desta instrução ARG, que é o nome do argumento que eu aqui tenho, ponto data, ponto valor. E ponto data significa ir buscar os argumentos que eu passei aqui no meu bind. Mas nós iremos continuar a falar sobre estes aspectos porque eles são fundamentais, nomeadamente para a reutilização de código ou então para nós, nas funções que estão adjacentes à execução deste código, podermos ter acesso a um conjunto de outras informações sobre os nossos elementos.